Bom dia a todos. Em respeito aos que entraram aqui no horário, vamos iniciar o nosso call mensal de cenário com a presença do nosso CIO, André Leite, onde aqui neste mês de fevereiro vai discorrer um pouco sobre as perspectivas para os mercados e mais para frente falar um pouco dos nossos termômetros de alocação. Então, André, a palavra está com você, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sempre bom estar de volta aqui com vocês para esse nosso bate-papo aqui sobre macroeconomia, sobre as tendências de mercado e o que importa no final do dia, as alocações aí que vão fazer sempre a gente buscar um resultado melhor, né? Começando, como sempre, aqui com o nosso macro global, gostaria de lembrar as nossas duas últimas reuniões, né, em dezembro e em janeiro, né? Nós estávamos com um cenário de desinflação nos Estados Unidos, na Europa também, bastante forte, bastante pronunciado, e quando você olhava para os dados de atividade, né, os dados de atividade nos Estados Unidos vinham caminhando também para uma desaceleração contínua, né? Basicamente, essa foi uma tendência que a gente viu em todo o segundo semestre. Sempre que algum dado de atividade saía, ele vinha pior do que esperado. Então, você tinha uma tendência clara de desaceleração. Isso foi o, digamos assim, o pano de fundo aí das nossas duas últimas reuniões. E outro pano de fundo também do ano de 2023, vocês devem se lembrar, foi sempre a mudança muito grande de narrativa de mercado, né? Os mercados se mexendo bastante, os mercados se movimentando bastante, fazendo muito zigue-zague, né? E agora a gente começa o mês de janeiro, talvez com outra mudança de narrativa, talvez com outra mudança de dados, de números mesmo, né? Que fazem a gente reconsiderar um pouco o cenário que a gente começou o ano de 2024, terminou o ano de 2023. É aquilo que a gente coloca ainda como ponto de interrogação, mas já vale a pena a gente fazer o questionamento, que é a questão da arremetida, né? O que é arremetida? Não sei se vocês já passaram por essa experiência desagradável, né? Quando você está no avião, quando você está pousando no avião, e por algum motivo, né, o piloto entrou errado na pista, entrou muito lento, entrou muito rápido, aconteceu alguma coisa, o piloto é obrigado a acelerar o avião de volta e você tem aquele empuxo, você tem que fazer todo o processo de decolagem novamente, né? Então, talvez seja isso que a gente está experimentando nos Estados Unidos, um processo de arremetida, né? Primeiro, falar sobre as surpresas inflacionárias, que é o gráfico da direita, né? Vocês veem que depois de um belo período aí de surpresas desinflacionárias, na margem os números têm vindo bem dentro do esperado, né? Márcia, pode desabilitar o áudio da pessoa, por gentileza? Claro, Obrigado, obrigada. obrigado, obrigado. Então, você tem tido aí as surpresas desinflacionárias vindo, né? Deixando de acontecer. Na margem, o que a gente está tendo em relação aos números de inflação Estados Unidos e Europa? Eles têm vindo bons, bem comportados, porém dentro do esperado, né? Isso pode ser duas coisas. Pode ser que os analistas e economistas modificaram um pouquinho seus modelos, né, para e começaram a acertar mais, ou que realmente o período mais fácil de desinflação talvez tenha ficado para trás. Essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. A segunda coisa para a gente ter em mente é esse gráfico na direita, embaixo, que é o índice de surpresas econômicas aí que o Citibank divulga da economia americana. Vocês veem que depois de um longo período aí de julho, né, até dezembro de surpresas negativas, a gente nesse comecinho de ano teve uma virada aí significativa, né? Você começou a ter surpresas, né, bastante positivas em relação à economia americana, né? Primeiramente começando pelo PIB, né? O PIB do quarto trimestre de 2023 veio muito forte, acima de 3%. O esperado, né, para vocês terem uma noção, era alguma coisa perto de 2%. Semana passada a gente teve uma leitura de criação de vagas muito sólida, né? É o famoso relatório do payroll nos Estados Unidos. Você criou 357 mil, para ser mais exato, novas vagas de empregos no mês de janeiro de 2024. Isso, para vocês terem uma ideia em relação à expectativa, é mais de 2 desvios padrão acima do esperado, né? Também olhando para pesquisas mais qualitativas, né, como o PMI americano, que eles chamam de ISM, né, o índice de supply management, esses números vieram bastante fortes também, né? Especialmente o componente de novas ordens, né? E esse componente de novas ordens acaba sendo um bom indicador antecedente de atividade
e do próprio ISM que vai sair. Então, a gente tem aí uma expectativa de atividade mais forte nos Estados Unidos na parte industrial nos próximos meses, especialmente por conta disso. Os novos pedidos cresceram bastante aí no mês de janeiro. E na Europa, né, a gente também tem tido os índices de gerente de compra, né, os PMIs, vindo melhores na margem, indicando alguma reação econômica. Ou seja, a Europa hoje, se você olhar para a PIB, olhar para a atividade, ela está estagnada. Porém, está dando sinais que está começando a sair dessa estagnação. E lembrando que na Europa a gente tem uma condição bem interessante. Quando você olha para países mais industriais, como a Alemanha, PIB negativo, né? A Alemanha tecnicamente já está em recessão, né? E muito por conta dessa história toda de fraqueza industrial é a questão da transição energética. A transição energética tem cobrado um custo, aumentou o custo de energia para as empresas industriais. As empresas industriais simplesmente estão abandonando a Europa e estão indo produzir em outro lugar qualquer, onde o custo da energia não esteja tão caro. Por outro lado, né, você tem uma economia de serviços muito forte, né, e você tem que países que são muito dependentes do turismo, por exemplo, de serviços como França, mais notadamente Itália, Espanha, Grécia, esses países estão rodando com PIB muito alto. Então, a gente fechou aí um 2023 com a Alemanha com um PIB ligeiramente negativo, recessão técnica, e a Espanha rodando com PIB de 2%, porque o turismo está indo muito bem, obrigado. Né? Então, o que a gente está acompanhando na Europa é um longo processo de desindustrialização. Isso aí foram as escolhas, né, que eles fizeram, a transição energética. Então, eles, ao fazer a transição energética, aumentaram o preço do insumo energético, as empresas estão indo embora, e o que está funcionando, né, a Europa está virando um grande balneário, né, um grande lugar de serviços, um grande lugar de turismo. Então, a gente já começa a ver essas mexidas qualitativas dentro do bloco. Pulando para o próximo slide, a gente continua ainda com aquela questão que a gente tem conversado com vocês, que esse ciclo é um ciclo econômico diferente, né? É um ciclo que tem provocado erro de avaliação de muitos gestores, economistas, bancos centrais e até mesmo dos algoritmos, né? Basta a gente ver o resultado aí dos fundos quantitativos, seja no Brasil, seja no exterior, o resultado dos fundos quantitativos não tem andado muito bem, ou seja, nem o homem nem a máquina está conseguindo ler direito esse ciclo, né? Quando a gente procura entender o que esse ciclo tem de diferente, o que a gente vê, né? A gente tem a questão da geopolítica, que não é novidade para ninguém, né? Um mundo cada vez mais complicado. O último exemplo é a questão da interrupção aí, ou redução significativa do fluxo comercial no Mar Vermelho. A gente vai tratar um pouquinho disso mais à frente. A questão dos eventos climáticos, né? Os extremos são perceptíveis. As caudas, né? As caudas estão mais gordas e mais frequentes. Um exemplo foi essa semana esse incêndio terrível no Chile, né, na região de Valparaíso e Vina del Mar, foi um incêndio muito rápido. Você teve bairros inteiros, praticamente a cidade inteira foi destruída com um incêndio que se alastrou em pouquíssimos minutos, né? Fruto também de um evento climático, bastante seca, né, e ventos muito fortes. A questão da política fiscal seria o outro ponto, né? Você tem um mundo mais gastador, a gente também vai tratar sobre isso, né? E aí independe de orientação política, tanto faz ser Biden ou Trump, o negócio deles é gastar. E tem a questão do ajuste monetário, né? O monetário, ele agora tem uma missão mais difícil, né? Ele tem esse fiscal largadão na frente dele, naturalmente com isso ele perde a potência. Com isso você precisa de ter o aperto monetário ou por mais tempo ou de uma maneira mais intensa para ele poder fazer o mesmo efeito que ele fazia antigamente, quando você não tinha todo essa questão do fiscal, né? Inclusive a última reunião do Fed, naquela entrevista, né, que talvez seja o principal ponto que a gente observa depois das reuniões do Fed, o Powell comentou, ó, o que a gente olha aqui, o que a gente está preocupado é com um desconforto se a inflação eventualmente estabilizar não nos 2%, que é a nossa meta, mas alguma coisa acima, alguma coisa perto de 2,5%, 3%. Então, vocês, até olhando o que tira o sono do Banco Central americano, é isso, né? É que a questão da inflação, embora a gente esteja num caminho de desinflação bom, a gente continua com a escola da desinflação dos Estados Unidos, mas não é um caminho linear e um caminho que oferece alguns riscos, né? E aí, para poder falar um pouquinho do ciclo, né, os dois gráficos aí, o que a gente vê, né?
Você pega o PIB, né, o PIB do quarto trimestre, a parte de consumo pessoal muito forte, né? Consumo de goods subiu 3,8%, consumo de serviços 2,4%. A questão dos investimentos também, os investimentos se mantiveram ok. Gastos governamentais muito fortes, né? 3,3% no ano, né? Quando você olha a parte de defesa também, o agregado trimestral também, números muito fortes. Então, praticamente todas as linhas do PIB americano estão vindo muito bem, obrigado. O gráfico de baixo, né, você compara aí o Fed Funds, né, que é a taxa de juros americana, a linha azulzinha, com a média móvel de 12 meses de criação de vagas, né, o famoso payroll. Então, o que, é que a gente percebe? Sempre que você sobe os juros, o payroll ele vai para o terreno negativo. Ele sai ligeiramente acima do zero e vai para o terreno negativo. Isso aconteceu ali em 2001, 2002, aconteceu de novo em 2006, 2007. Isso também aconteceu ali, tudo bem que teve o efeito da pandemia, mas também aconteceu em 2018, 2019, e agora isso não tem acontecido. A gente está com a taxa de juros aí no mesmo patamar aí de 2006, 2007, e o payroll, a média móvel de 12 meses, está positiva, está com 244 mil vagas criadas na média mensal dos últimos 12 meses, sendo que a última leitura que a gente falou foi 357 mil. Ou seja, é um ciclo que está se desenrolando de forma diferente do que a gente está acostumado a ver, do que a gente está acostumado a enxergar. Aqui os eventos climáticos, tem esse gráfico aqui muito interessante que o Lívio, nosso economista, trouxe para a gente. É um gráfico que você vê, antes de 1960, os extremos eles eram menores e o intervalo entre esses extremos eles eram maiores. Agora, você vê que as duas coisas pioraram, né? Você vê que a amplitude térmica, né, tanto para cima quanto para baixo, de temperatura do Pacífico aumentou, e o intervalo que esses extremos acontecem, eles se reduziram, ou seja, olhando para tudo isso, a questão climática claramente está pior, né? Também não cabe aqui a gente entrar a razão disso, né? Tem várias teses, várias teorias que tentam explicar o motivo disso, mas é o fato que a gente tem que se ater aos fatos. Está acontecendo, isso está provocando aí um certo aumento de custos em vários lugares no mundo. Na parte geopolítica, né? Você vê que o custo do frete e transbordo em Xangai, que é o gráfico da direita embaixo, ele já subiu. Ele já teve um movimento de magnitude parecido com o que a gente teve ali de setembro 20 a janeiro 21. Né? O mapa em cima mostra, né? Você tinha ali uma determinada rota, saindo da Ásia, indo para a Europa, passando pelo Mar Vermelho, e agora você está sendo obrigado aí a aumentar, né, o caminho passando pela África do Sul. Isso está naturalmente aumentando o trajeto em 19 dias, né, de 19 a 31 dias, dependendo do tipo de navio e da velocidade do navio. Naturalmente, isso se traduz em custos mais altos, né? Quando você tem custo de frete aumentando, isso vai se propagar na cadeia, né, em relação a preços, e a gente vai começar a ver, ao longo de 2024, aqueles preços de bens industrializados, que foi uma coisa que ajudou muito a gente em 2023 aí, com a deflação importada da China. Talvez você pare de ter essa deflação de bens industrializados por conta disso, porque o frete começou a subir. Falando um pouquinho de política monetária e fiscal, né, você começa da esquerda para a direita, o processo de quantitative tightening, ou seja, os bancos centrais recolhendo a liquidez injetada durante o Covid, esse processo está terminando, né? O gráfico mostra isso, e a gente meio que está entrando voltando para a trendline anterior, ou seja, em termos de restrição monetária, em termos de restrição à liquidez, é uma notícia que naturalmente não é tão boa para a inflação, porque você está deixando de colocar aperto no sistema. Agora, para atividade e para ativos financeiros é boa, né? Você está colocando um pouquinho mais de liquidez no sistema, ou você está retirando menos liquidez do sistema, dependendo de como você olha. Aí, quando você olha para o fiscal americano, né, você tem essa figura aqui de mais de 100 anos, né, desde 1900, como é que foi o fiscal médio de cada presidente americano. E as últimas duas barrinhas vermelhas foi o Trump. O Trump fechou o mandato dele com um fiscal médio de menos 6,6
e o nosso querido Joe Biden está fechando o último ano de mandato dele com um fiscal de menos 7,5%. Ou seja, a gente está num ponto agora que independe do ciclo político, independe da orientação política do sujeito que está na Casa Branca, o que você tem é pau na máquina, é gastação. Né? Aí esse outro gráfico, né, a parte de excesso de poupança das famílias americanas, vocês veem que durante a Covid, né, o famoso check-in americano lá para cada cidadão americano, você formou ali um excesso de savings, um excesso de poupança de 2,3 trilhões de dólares. Né? Isso é a grana que foi colocada nas famílias americanas. E isso naturalmente começou a cair, as pessoas começaram a gastar esse dinheiro. Segundo aí estimativas aí do Bank of America, você tem ainda 1 trilhão ainda na mão das pessoas, sempre lembrando que esse 1 trilhão não significa que ele vai ser gasto, né? Porque quando você distribui esse dinheiro, você deu um chequinho na mão de uma pessoa pobre, mas você deu um chequinho igual na mão de uma pessoa rica. Naturalmente, a pessoa pobre tem uma propensão ao consumo muito maior do que a pessoa rica. A pessoa rica não precisava daquele dinheiro, botou no mercado de ações, comprou no mercado de renda fixa e o dinheiro está aplicado. O que muito se especula é que talvez o que era para ter sido gasto já foi gasto ou está bem no final de acabar e você vai ficar com um excesso de poupança aí, basicamente é o dinheiro das camadas de classe média alta e classe mais ricas da população americana. Tá? Um outro gráfico que eu trouxe também, que é o último aqui desse slide, ele ajuda você a entender por que a economia americana não para, por que está difícil você fazer a economia americana. Quando você decompõe o PIB americano, você tem que mais ou menos 4% é o setor imobiliário, 14% é investimento, tirando o setor imobiliário, 18% é gastos do governo, e você tem nada mais, nada menos do que 68% de consumo. Então, ajuda a entender porque que o PIB americano está forte. Né? Você coloca dinheiro, né, na mão das pessoas, as pessoas gastam, gasto responde por 68% do PIB, então você entende porque que a economia americana ela está com essa dificuldade toda de você fazer esse pouso, de você fazer esse arrefecimento da economia para ajudar no controle da inflação. A resultante disso, né, é um ambiente de maior incerteza, maior variabilidade, né, maior volatilidade, tem esse índice aí, né, de incerteza de política econômica. Esse índice, vocês veem claramente que depois da pandemia ele mudou de patamar. Esse era o índice que ficava ali no 150 de média, agora o novo normal dele é perto de 250, né? E um exemplo disso são os bancos centrais. Os bancos centrais agora não conseguem dar uma guia, não conseguem dar um guidance, né, de longo prazo, de médio prazo, 6 meses. Eles não conseguem olhar. Eles estão muito no mês a mês, eles estão muito olhando cada dado. E eles têm razão para isso acontecer. Né? A gente acabou de ver um dado que parecia que vinha numa tendência e que teve uma reversão agora. Né? Um exemplo disso agora foi o Fed, tirando aí do mercado as expectativas para corte de juros em março, né? Falando que precisa esperar mais um pouco. A China continua o seu lento e doloroso ajuste, né? Trouxe aqui um heat map, né, do PIB chinês trimestre a trimestre. Tem a linha de atividades imobiliárias marcadas, ou seja, dá para você ver direitinho ali onde está o problema. O setor de housing, o setor imobiliário na China continua sofrendo bastante. E dado que eles não permitem que você tenha quebras muito rápidas e ajustes muito rápidos, né, eles vão salvando as empresas, vão salvando as coisas que estão com muito problema, a gente acaba tendo um ajuste lento que deve continuar. A gente não vê esse cenário de China que a gente tem comentado aí desde algumas reuniões do ano passado, a gente não vê esse cenário se alterando de maneira muito material, não. Europa, né? Aquilo que a gente comentou no começo, um processo de desinflação, ok, bacana, né? Tá indo bem, e uma atividade estagnada. Vocês verem até que o gráfico da direita, né? Meio que a atividade econômica na Europa, depois da pandemia, saiu daquele trendline que ela vinha tendo antes da pandemia. Fez uma recuperação em V, mas o que a gente vê agora é uma certa estagnação. Os últimos números de alta frequência estão mostrando aí uma tentativa de melhora, mas o fato é para a gente manter na cabeça que a Europa está estagnada. E vamos aqui para o nosso resumão de macro global, né? E aquela história, né? A gente não pode ter muito dogmatismo, a gente não pode ficar muito preso às nossas ideias, se apaixonar muito pelas nossas ideias,
porque a gente está vivendo um mundo que os fatos estão mudando muito rápido. Então, os fatos mudam, a gente precisa se adaptar a eles e adaptar os nossos cenários e portfólios também a eles, né? Então, com os últimos números de crescimento, a gente que tinha aí uma expectativa de recessão perto de 40%, 45%, a gente reduziu. A expectativa de recessão para 2024 caiu para 25%. O soft landing a gente aumentou marginalmente para 50%. E um cenário, né, que é o cenário da arremetida, que é engraçado que ele sempre constou do nosso cenário, né? Ele começou, a primeira vez que eu fiz esse quadrinho, ele começou com 10% de probabilidade. A grande maioria das casas, a grande maioria dos economistas nem considerava essa hipótese. E depois desses últimos números, infelizmente, eu digo infelizmente porque ela vai trazer volatilidade, é uma situação que começa a crescer, né? É uma hipótese que começa a ganhar força. Então, hoje, esse cenário de arremetida, né, que é a atividade bombando, a inflação reacelerando e o Fed voltando a subir ou deixando de cortar juros, naturalmente levando os mercados em algum momento para um risk-off, para a gente esse cenário de arremetida subiu para 25%. Quando você decompõe cenários positivos, que no caso é o soft landing, e cenários negativos, que é a recessão ou arremetida, você tem um cenário muito em aberto ainda, você está no 50-50, né? É jogar moeda ainda, né? Então, o nosso grau de incerteza em relação ao desfecho da economia americana em 2024 permanece grande, né? E é sempre bom a gente frisar que essa transição de cenários ela envolve alguma fluidez, especialmente no ponto do ciclo que a gente está, que você começa a ter não linearidades, né? Um exemplo, um dos bancos regionais de Nova York que comprou a carteira de um daqueles bancos que quebrou lá em março de 2023, que é o New York Community Bank, esse banco já começou a ter problemas já. Ele começou a reportar resultado ruim, aumentar a provisão para devedores duvidosos, a ação já caiu 70%. Então, esse é só um pequeno exemplo de como é que a gente está num período muito fluido e de não linearidade, onde um soft landing pode virar uma recessão razoavelmente rápida e até mesmo uma arremetida pode virar recessão, caso o Fed seja obrigado a puxar a taxa de juros em algum momento lá na frente de maneira mais forte, né? China e Europa, nesse cenário global, na nossa visão, eles estão no banco de carona, né? Quem está no assento do motorista aí definitivamente é Estados Unidos para poder fazer preço, né? E eu termino esse slide aí do macro global com uma pergunta simplória, porém sábia, né? Com os Estados Unidos crescendo igual cavalo louco, né? Do jeito que está crescendo, qual a atratividade dos mercados emergentes, né? Para que o investidor global vai buscar ações emergentes se ele tem a economia americana crescendo barbaridade, as empresas americanas apresentando resultados bons? Por exemplo, o Meta divulgou resultado aí na semana retrasada, a ação subiu 21% no dia, né? O cara está com Meta bombando, né, no quintal dele, por que ele vai buscar alguma coisa exótica na América Latina? Essa pergunta que eu quero deixar para os senhores e para as senhoras. Falar um pouquinho de Brasil agora, fazer só uma pausa aqui para molhar a garganta. O que a gente está vendo no Brasil? O Brasil que fechou 2023 com o mercado de trabalho bem forte. Vocês veem aí no gráfico da esquerda acima o CAGED, né, criação de empregos. O Brasil criou 1,5 milhão de empregos nos últimos 12 meses, né? É uma tendência que naturalmente não começou com esse governo, ela já vem desde o governo passado com a recuperação pós-pandemia e se manteve, né? Quando você decompõe a renda real, né, do trabalhador brasileiro, desde janeiro de 22, março de 22, com o crescimento do emprego e da renda e com a queda da inflação, você começou a ter um ganho real, né? Desculpa, ele a partir de julho, agosto de 22, você começou a ter uma renda real. E a gente está tendo aí um crescimento de renda real perto de 4, 5%. Então, o que você tem no final do dia, né? Em termos de bem-estar da população brasileira? Você tem uma população brasileira que está ganhando mais, a sua renda em termos reais está crescendo, e você tem esse brasileiro mais empregado, né? E o que está provocando isso, né? Um dos fatores é a tal da taxa de participação, que nada mais é do que a população economicamente ativa dividido pela população em idade de trabalhar. Vocês veem no gráfico que antes da pandemia essa taxa de participação girava ali entre 63% e 64%.
Veio a pandemia, meio que a gente estabilizou ali perto do 61, 62. Né? Muita gente se retirou do mercado de trabalho. Difícil você cravar o motivo, né? Até porque você teve coisas simultâneas acontecendo. Você teve, por exemplo, a questão médica, né? Muita gente com Covid longa, né? Muita gente que, enfim, optou por se retirar do mercado de trabalho por questões de saúde. Isso é presente não só no Brasil, mas presente em outras praças também, como a Inglaterra. Mas, na minha visão, principalmente você teve a questão da transferência de renda. Você teve aí que no governo Bolsonaro e depois você teve no governo Lula com a continuidade, basicamente o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, seja lá como vocês chamem, ele quadruplicou. Então hoje uma família aí, dependendo do número de filhos, dependendo aí das condições de contorno que ela apresente, uma família pode tirar até R$ 1.800 aí no mês com o seu auxílio. Isso naturalmente tirou muita gente. Dá para usar tanto. Isso naturalmente tirou muita gente do mercado de trabalho. Né? A pessoa prefere ficar em casa, não precisa trabalhar. Então você tinha um casal, né? O marido era porteiro, a esposa era empregada doméstica. Ela ganhando, a família ganhando 1.800 do Bolsa Família, a esposa eventualmente prefere ficar em casa para poder cuidar dos filhos. Né? Então isso tirou gente do mercado de trabalho. Mas mesmo quando você decompõe, né, a taxa de desemprego com essa taxa de participação nova ou usando a taxa de participação antiga, você tem que ter uma redução significativa. Hoje a taxa de desemprego está em 7,5%, que para padrões brasileiros é considerado pleno emprego, e quando você tira esse efeito da taxa de participação, ela não seria 7,5%, seria 9,8%, ou seja, uma taxa mais alta, mas mesmo assim uma redução significativa. Isso naturalmente tem implicações na inflação de serviços. Esse gráfico da esquerda aí é bastante interessante. O que a gente está vendo aí? São os reajustes salariais dos dissídios em relação ao INPC. Né? A fonte disso aí é o salariômetro da FIPE, né? Com bases aí nos dados de negociação do Ministério do Trabalho. Então, você teve que em 2022, 27% dos dissídios foram acima da inflação do INPC. Já em 2023, com essa realidade de mercado de trabalho mais forte, você teve que nada mais, nada menos do que 78% dos reajustes salariais foram acima da inflação. Isso, naturalmente, vai manter, né, os gastos elevados das famílias, vai manter a inflação de serviços elevada. Né? E temos que lembrar que, nesse primeiro trimestre que a gente está vivendo agora, a gente tem 92, 93 bilhões de reais de precatórios sendo pagos, né, para a população. A maior parte disso são aqueles precatórios do INSS, né, o aposentado lá que entrou com uma ação revisional da aposentadoria dele. Então, isso naturalmente vai colocar mais lenha na fogueira da atividade, especialmente nesse começo de ano. Né? Não é à toa que você, quando faz aí as projeções de massa salarial ampliada, né, você tem esse shift, né, da previsão de outubro sem precatório para a previsão em agora com precatório. Só fazendo um pequeno parênteses, né? Agora às 9 horas acabou de ser divulgado o IPCA de janeiro. O IPCA de janeiro veio acima do esperado, e quando a gente olha, né, para a decomposição dele, a parte qualitativa particularmente não me agradou. Você vê a questão de serviços subjacentes vindo acima do esperado e os núcleos de inflação também vindo acima do esperado. Ou seja, essa questão de serviços, essa questão de núcleos já vinha deixando o BC desconfortável, com os números de dezembro, com os números de IPCA 15 de janeiro, e agora foi ratificado no IPCA de janeiro. Isso naturalmente fala com esse gráfico que a gente está mostrando aí de reajustes acima do INPC. Márcia, pode mutar uma pessoa que está falando, por gentileza? Tá, só um minutinho. Obrigado. Obrigado. Tá. E aí a gente vai para o mercado. Né? O que o mercado está precificando? Né? Quando você olha para o gráfico da direita embaixo, é a gente decompondo a inflação implícita, né, que está presente nas NTNBs, você decompõe ela para o ano fechado de 2024. Pois bem, o mercado está dizendo para a gente que ele está apostando numa inflação de 3,6% para esse ano. Né? Aí eu, quando olho para o gráfico de cima, a inflação de serviços, tirando o componente de passagem aérea, que é um componente muito volátil, né,
e responde a N fatores que não tem tanto a ver assim com renda, o que você vê é a inflação de serviços, né, 2023, já fez uma barriguinha, já está querendo subir, né? Quando você olha para os gráficos da esquerda, a mesma coisa, você olha para os serviços voltando a pressionar. O gráfico da esquerda embaixo, a parte de tradables, né, que são os bens negociáveis, né, os bens que os países trocam entre si. Você teve a questão da desinflação que eu comentei com vocês dos bens industrializados, você tem esse número aí do tradables em 0,6. Quando você olha para a inflação de serviços, vocês veem que a inflação de serviços caiu pouco e já voltou de novo ali a fazer uma barriguinha e apontar para cima ali no 6,2. Né? A mesma coisa quando você olha o gráfico de cima, a inflação de preços livres e a inflação de preços monitorados. Então, me parece que essa inflação de 3,6 para esse ano, ela é uma inflação muito otimista e com muita pouca margem de erro. Né? Afinal de contas, a gente está falando de uma massa salarial no Brasil que está muito bem alimentada, está muito bem gordinha, está crescendo. A gente está falando do mundo que está começando a ter problema de aumento de preço de frete por conta da questão do Mar Vermelho, e a gente está falando do mundo que os eventos climáticos estão aí aprontando o sete. Né? Então, eu quando olho para esses fatores de risco e quando olho para o mercado com uma inflação de 3,6, né, que é praticamente uma mínima histórica em relação ao Brasil, eu fico um pouco desconfiado. Eu vejo assimetria para cima na inflação e não assimetria para baixo. Espero estar queimando a língua com isso que eu estou falando aqui. Olhando para o PIB do Brasil em 2024, a gente teve alguns fatores exógenos, né? Você fechou 23 com um PIB de 2,9%. Né? Muito disso foi o agro cresceu quase 16%. Ao contrário do governo e ao contrário de outras casas, a nossa visão para a contribuição do PIB agrícola esse ano é negativa. O campo está com uma situação difícil, você teve queda de preços, você teve estresse climático, está tendo ainda estresse climático, a rentabilidade dos produtores caiu bastante, né, tem caído bastante, e você até consegue olhar para isso pelo número de recuperações judiciais, RJs, que está surgindo, que está aparecendo no setor. Basicamente, quase todo dia você vê RJ de alguma empresa ligada ao setor, ou você vê RJ de algum produtor relevante. Então, naturalmente, a nossa expectativa para o PIB agrícola é de queda. Né? A gente ainda tem a parte de serviços razoavelmente forte, 1,6, talvez um pouquinho mais por conta dessas transferências de renda que a gente tem comentado, o que resultaria um PIB de 1,3. Né? Ou seja, o Brasil meio que voltando para aquele crescimento que a gente considera que é o crescimento natural dele, é um crescimento mais medíocre. Né? E isso, no longo prazo, é explicado por aqueles fatores que a gente sempre conversa. Você tem uma população crescendo pouco, a demografia ruim, e você tem também uma produtividade dessa população também crescendo pouco, uma produtividade ruim. Então, meio que depois de alguns fatores exógenos, né, a gente meio que está convergindo aí para uma grande média de Brasil, que é um país que é isso, vai crescer 1%, 1,5% nos próximos anos. Olhando para o nosso fiscal, né, na esquerda você tem a tabelinha de receitas 23 contra 22 do governo, então você teve uma queda de receitas, especialmente aí a rubrica de receitas não administradas pela Receita Federal, como a questão de concessões, dividendos e participações. As despesas primárias do governo, como não é novidade para ninguém, cresceu, né? Teve 239 bi a mais de despesas de 22 para 23 e crescimentos espalhados aí por todas as áreas, né? O resultado disso, né, que a gente fechou o ano de 2023 com um déficit primário de 2,4%, um número fiscal horrível, acho que não existe outra palavra para classificar isso. A gente sabe que desse 2,4%, 0,9% foi a questão dos precatórios, isso ia ter que ser pago em algum momento. O governo resolveu, né, com um duplo objetivo de injetar dinheiro na economia e também de trazer todas as notícias muito ruins para 2023 para tentar salvar 2024, que particularmente nós ainda continuamos céticos e reticentes, estamos vendo aí um déficit primário perto da casa de 1%, tanto 24 quanto 25. A boa notícia é que no setor externo a gente está bem. Né? A gente teve um déficit em transação em conta corrente caindo em 2023, foi
alguma coisa do PIB, muito naturalmente em função da balança comercial. Você teve uma balança de 80 bi de dólares positiva, muito em função da questão do agribusiness, contribuição que a gente não espera para esse ano, é bom frisar. Mas isso foi mais do que coberto, esse déficit em conta corrente, mais do que foi coberto pelo investimento direto. O investimento direto caiu, né, de 22 para 23, mas ainda num patamar muito saudável, muito acima do déficit em conta corrente. E lembrando que o Brasil é um país que tem 355 bilhões de reservas externas. Então, se tem um ponto da nossa economia que está muito bem, obrigado, não representa chance de estresse, é justamente a questão aí das contas externas. O resumão do Brasil é isso, né? A gente continua com o juro real gordo, né? Que a gente deve fechar esse ano, juro real de 6%, né? 10 de Selic, 4 em tese de inflação, por uma taxa neutra de 4,5%. Então, isso, por enquanto, ajuda a ancorar o câmbio, ajuda a manter a inflação razoavelmente bem comportada, mas a gente alerta aquilo que eu já comentei. A gente está com uma inflação precificada pelo mercado de 3,6%, que não tem margem para erro nenhum, né? Se tiver alguma assimetria nesse número, é para cima e não para baixo, na nossa visão. Atividade sugere uma estagnação, né? Contribuição, como eu falei, do agro vai ser negativa, um PIB para a gente perto de 1,3%, o governo está com 2,2%, a gente acha muito otimista isso. O BC aqui continua preso ao externo, né? A questão dos juros externos, e na última reunião ele sinalizou mais 2 quedas de 50. A sensação que a gente tem do Banco Central é que ele vai literalmente navegando ali de reunião em reunião, né? O fiscal, né, até por efeito comparativo, é algo que o investidor global aqui no Brasil não está se importando muito, porque o fiscal lá fora está pior do que no Brasil, mas a gente não pode perder de perspectiva que isso está piorando, e aquela história, né? Um dia a conta chega, né? Você pode aturar desaforo, né, durante algum tempo, mas um dia a paciência esgota, né? Falando um pouquinho de mercado, né, juros e moedas globais, esse gráfico da esquerda aí, ele dá uma noção boa de como é que estão as curvas de juros, né? Você tem a curva de juros no gráfico, o eixo Y aí é o nível da taxa de juros, e o eixo X aí você tem os vários tenores, né? Os vários tempos, né? Então você tem a parte de cima, a curva da Inglaterra, muito parecida com a curva americana, são juros que começam em 5% e depois estabilizam perto de 4%. Você tem em verde a curva alemã, né, simbolizando a curva europeia, também perto de 4 agora, depois o negócio cai para perto de 2,5, 3. Você tem em lilás a curva da China, e você tem mais para baixo aí a curva da Tailândia, e a curva mais naturalmente mais deprimida é a curva do Japão, né? O Banco Central japonês tem mantido aí taxa de juros tanto de curto quanto de médio prazo no Japão ancoradas em níveis muito baixos. Isso naturalmente tem influenciado a questão do ien, que está extremamente depreciado, tem ajudado a economia japonesa, mas a gente sabe que esse preço é um preço artificial. Em algum momento o Banco Central japonês vai ter que relaxar esse juros aí artificial. Você vai ter um nível de taxa de juros no Japão, de repente alguma coisa mais perto do que a gente vê em Taiwan, de repente um pouco mais perto do que a gente vê na China, e isso naturalmente vai trazer volatilidade, vai trazer implicações para o mercado global, né? É bom a gente ter sempre isso em mente, né? O Japão está com juros e câmbio fora do lugar e está sendo mantido de maneira artificial. Olhando para o gráfico da direita, né? Tentar explicar esse gráfico aqui, parece meio confuso, né? Você tem aqui na linha laranjinha o dólar index, né? O gráfico invertido. Então, a linha laranja caindo significa que o dólar está se valorizando, né? E isso tem uma relação muito forte com essa linha Bordeaux, né? Com essa linha vinho, que é a posição líquida de investimento internacional nos Estados Unidos, que ela veio de negativa para muito negativa. O que significa os Estados Unidos ter uma posição líquida de investimento negativa? Significa que o mundo inteiro está investindo o dinheiro dele nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele é como se fosse contabilmente, né, devedor para o mundo. Então, ele tem uma posição líquida de investimento negativa. E isso, naturalmente, está relacionado com o fortalecimento gradual e estrutural do dólar contra uma cesta de moedas globais. E
se você olhar do ponto de vista intuitivo, faz todo sentido, né? Você está pegando o dinheiro do mundo, o mundo está gerando dinheiro, está gerando riqueza, está exportando commodities, está exportando produtos, e quando o mundo recebe dinheiro, né? Ele recebe dinheiro em troca dos produtos que ele vende, e o que, que ele faz? Ele aplica, e aplica onde? Aplica nos Estados Unidos. Naturalmente, isso fortalece a moeda. Então, eu gosto sempre de olhar para esse gráfico, de comentar sobre esse gráfico, que volta e meia aparece algum gênio dizendo: não, os Estados Unidos vai perder o status de moeda de reserva, o dólar vai afundar. Tem sempre alguém que gosta de ganhar manchete, que gosta de ganhar like na internet, mas esquece de checar os dados, né? A grande verdade é que quando você olha para os portfólios globais, para cada $1 que você investe no mundo, 50% passivamente vai para os Estados Unidos, porque os índices americanos, tanto de bolsa quanto de renda fixa, têm a presença muito forte de ativos americanos. Então, essa história aí que o dólar vai entrar numa espiral decrescente para sempre, vai perder a relevância, quando vocês escutarem isso, por favor, ignorem. Falando um pouquinho de bolsa e crédito global, eu vou tentar explicar com calma aqui. Eu acho que eu coloquei muita figura, né? Está meio confuso esse slide aqui, mas vamos lá. Primeiro, falando do crédito, que é a parte da esquerda, os dois spreads de crédito, tanto investment grade quanto high yield, eles continuam apertados. Investment grade está um desvio abaixo da média, o high yield está um pouquinho abaixo da média, né? E o que mostram o que a gente tem visto nos Estados Unidos, né? Uma economia forte, uma economia sólida, a economia crescendo, as empresas estão bem, estão gerando renda, estão gerando caixa, então você está com os spreads de crédito baixos, né? Dado o nosso cenário de fluidez entre os cenários econômicos, né, e de riscos dos cenários econômicos, particularmente esse é um momento que a gente não gosta muito do crédito nos Estados Unidos, né, a gente acha que isso é muito fim de ciclo, a gente acha que tem pouco prêmio para correr os riscos de crédito que a gente espera, né? Então, até nas nossas alocações internacionais, a gente tem estado com um percentual de crédito menor do que o desejado, né? E naturalmente concentrando mais no investment grade em detrimento do high yield. Um outro gráfico que mostra essa dicotomia em relação ao mercado de crédito é esse gráfico do meio embaixo, né? Aqui eu tenho o spread do high yield, né, que é o gráfico Bordeaux, né? Vocês veem que o spread está caindo. E o outro gráfico, a linha laranja, é o pedido de novas falências. A gente está em 2024 com pedido de novas falências nos Estados Unidos praticamente no patamar que a gente estava durante a pandemia, em 2020. Né? E vocês veem aí uma desconexão entre o spread de crédito e o pedido de novas falências. Né? As duas coisas não estão se falando. Então, é mais um pequeno sinal de alarme, é mais um sinal que mostra para a gente que o momento agora é de ser um pouco mais conservador, um pouco mais reticente e ter uma alocação menor, né, uma alocação mais parcimoniosa em crédito nos Estados Unidos. Tá? Olhando um pouquinho para a Bolsa, né, começando primeiro com o gráfico do meio em cima, né, essa matrizinha aí. Né? Essa matrizinha mostra para a gente o tamanho das empresas, small, medium, large, e mostra o estilo dessas empresas. Se são empresas valor, se são empresas que eles chamam de core, se são empresas que eles chamam de growth. E dentro dos quadradinhos a gente tem o resultado no último ano. Então, claramente, aí vocês veem que foi um predomínio das empresas grandes, né? As empresas grandes com resultado muito melhor, né, e com desempenho de ações muito melhor do que mid and small. Isso naturalmente tem a ver com o fluxo de investimento passivo, né? Os investimentos em ETFs continuam crescendo muito nos Estados Unidos, então quando você vai para ETF, você está investindo em empresa grande, você não está investindo em empresa pequena, small, então tem uma questão de fluxo associada com isso. E você, quando vai para estilo da empresa, naturalmente é growth, né? Tecnologia. Então, basicamente, o que bombou, né, de um ano para cá foi a questão de mercado acionário de empresas grandes de growth de tecnologia. Né? Na outra ponta, quando você vê valor em empresas pequenas, você teve queda de 6%. Então, a sensação que você tem no mercado americano é que está tudo muito bem, né? E realmente está, os índices estão bem, mas quando você decompõe por tamanho da empresa e decompõe por estilo da empresa, você vê que tem subsetores aí que estão até sofrendo. O gráfico da direita embaixo, a figurinha que eu tirei do pessoal do Bank of America, em linhas gerais, o que ele fala para a gente? Né? Que você tem, sempre que os juros está subindo, você tem um resultado ruim das ações.
né? Que foi o que aconteceu em 2022, né? O juro subiu, a taxa, a curva abriu, as ações sofreram. Quando você olha para o que está acontecendo agora nesse comecinho de 24, o estrategista, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito, já acompanho ele há muito tempo, ele fez o seguinte comentário: pela primeira vez a gente está tendo o juro abrindo com a ação subindo. E quando ele decompõe no tempo para trás, né, quando decompõe no passado, isso normalmente só acontece quando você está ou saindo de recessão, que é normal, né, você está saindo de recessão, taxa de juros começa a subir, mas as ações sobem também porque você está recuperando a economia, que não é o caso. E quando você não está saindo de uma taxa de juros, esse cenário de juro para cima com bolsa para cima acontece em bolhas, né? Como, por exemplo, você teve ali em 1999. Então, só para a gente ficar com isso também na cabeça, que já tem estrategista, já tem gente boa olhando para o mercado americano e falando: esse comportamento aqui está começando a cheirar a bolha. Quando você olha para valuation de bolsa, né, que é o nosso último figurinha aqui, Global Valuations, o que a gente vê? Que naturalmente a bolsa americana ela está mais cara do que a média dos últimos 25 anos, né? Está com quase 20 de PI. Quando você olha para as bolsas nas outras geografias todas, né, Japão, Canadá, Europa, mercados emergentes, China então está barato para caramba. Quando você olha para as outras geografias, o que você vê? Bolsas que estão ou abaixo ou que estão na média de longo prazo. Então, claramente, você tem o mercado americano aí comandando o preço, o mercado americano com nível de preço de bolsa mais alto do que o resto do mundo. E isso tem um motivo, né? É a economia que está crescendo, né? As pessoas pagam mais aonde você tem growth, você não paga quando você não tem growth. Aqui o mercado de commodities, né? Aqui é o índice da Bloomberg, é o índice que eu gosto bastante, porque ele pega todas as commodities. Você não está no momento legal de commodities, né? Então, quando você vê o mundo crescendo, os Estados Unidos querendo crescer, e o mercado de commodities ainda fraco, é claro que também tem bastante China aqui nesse gráfico, né? Você vê que para o Brasil, né? Estamos falando de para o Brasil, não é um cenário dos mais auspiciosos. A gente tem mercado de commodities caindo aí 23% aí do último topo, né? Que foi 2021 para o que está acontecendo agora. E concluindo aqui, eu recebi essa semana, estava terminando a apresentação, eu recebi esse compilado aqui de target prices, né, e expectativa de lucros por S&P das principais casas nos Estados Unidos. Chamou a atenção que a mediana de bolsa americana para o final do ano está em 4.950, ou seja, um patamar abaixo do que o índice S&P fechou ontem. Você, quando olha para a grande média das casas americanas, o pessoal está prevendo que daqui para diante é bolsa para baixo e não bolsa para cima. Também outra informação que, para ter em mente, né, a gente sabe que analista erra, estrategista erra para caramba, mas é uma informação que a gente tem aí de como é que o mercado lá fora está pensando. Falando um pouquinho de juros e câmbio Brasil. Duas condições precedentes para a atratividade das nossas queridas e amadas NTNBs, né? Você tem, no momento, um juro real gordinho, interessante. Lembrando que, historicamente, as Bs no Brasil, o juro real delas fica ali entre 4 e 6. E agora a gente está quase perto do 6, né? Está tudo de 5,5 para cima. Então, você, quando olha para as NTNBs, você tem, número 1, juro real interessante. E número 2, você tem as inflações implícitas baixas, né? Tudo ali, especialmente as mais curtas, perto de 4 e pouquinho, né? E você, quando olha para o juro nominal, você vê uma taxa terminal ali, o janeiro 25, perto de 9,25, né? Muito perto de 9, o que, para a gente, pelo menos nesse momento, tira toda a atratividade do juro nominal. Mas quando a gente olha para o juro real, quando a gente olha para as NTNBs, a gente gosta muito. Essa disparada é a nossa alocação predileta na renda fixa, NTNB, até não poder mais. Você tem juro real gordo e você tem inflação implícita baixa. São duas condições que nem sempre estão presentes juntas, e quando elas estão presentes juntas, isso aumenta bem aí a chance de sucesso, olhando aí 12 meses, 24 meses para frente. Falar um pouquinho de câmbio, né? Isso aqui foi um estudo que o nosso economista fez, o Lívio fez, sobre modelo de câmbio, que você coloca N fatores. Um dos fatores aí que eu trouxe para mostrar para vocês é em relação ao CDS, né, o Prêmio de Risco Brasil, que vem caindo, né, consistentemente. É natural, né?
é um país que tem reserva, né? É um país que está exportando muito, a conta corrente está muito bem, obrigado. Então, você está com 240 pontos aí de risco Brasil, e dentro da modelagem que o nosso economista fez, você tem 3 cenários de câmbio para 2024, e ele basicamente prevê um câmbio estável, né? E eu tendo a concordar com ele, ou seja, um CDS de 260, que é muito perto do que a gente tem hoje, estamos falando de um câmbio de 5. Se acontecer um arrobo de otimista muito grande com o Brasil, o CDS for para 170, é um câmbio de 4,50, né? Então, esses aí são mais ou menos aí, os limites de câmbio aí que o nosso economista está prevendo, e que quando tento traduzir isso em relação a preço, isso me remete muito mais a uma estabilidade, né, a um mercado lateral do que a alguma tendência definida em relação à moeda nesse momento. Aqui, juros de câmbio Brasil, aqui você tem na linha laranja a taxa Selic do mercado, né, o mercado futuro da B3, e você tem o que o Focus está dizendo, então você vê que naturalmente os dois caminham muito juntinhos ali até meados de 2024, depois você começa a ter aquilo que a gente coloca de prêmio na curva, né? O que isso significa? Significa que o shape, o formato da curva vai mudar. Quando o Banco Central acabar esse ciclo, digamos que ele coloque o juro em 9, a gente deixa de ter uma curva negativamente inclinada, a gente passa a ter uma curva positivamente inclinada. O que isso significa? O juro curto menor do que o juro longo. Então, a curva já está até mostrando isso para a gente, já está dando até a dica para a gente como é que ela vai ficar no final de 2024. Isso vale tanto para o juro nominal, na esquerda, quanto para o juro real de curto prazo, na direita do nosso gráfico. Bolsa e Crédito Brasil. Uma coisa que vocês devem escutar, talvez 12 de cada 10 analistas e gestores de bolsa falando: a Bolsa brasileira está muito barata. Vocês escutam isso pra caramba, né? Quando você para olhar para a América Latina, vocês veem que isso não é um privilégio, né? Pega Latam agregado, né? O PI de Latam agregado está 9 contra uma média de 12, né? O Chile 7,5 contra 13, né? O México 13 contra 15 e por aí vai. Então, quando você escuta o pessoal falando: o Brasil está muito barato, é uma grande oportunidade, eu pergunto: será que é uma grande oportunidade mesmo? Né? Afinal de contas, não parece que a gente vai entrar no super ciclo de commodities. Na minha visão, Bolsa Brasil é boa em super ciclo de commodities. E quando você olha o gráfico do meio embaixo, você vê a composição dos índices, né? A composição do índice MSCI, o verdinho ali, o Brasil, 38% é commodities e 28% é financeiro. Então, você tem que quase 70% aí da Bolsa brasileira é commodities e bancos, né? É a parte financeira. E commodities, não estamos num bom momento. Quando você olha para o setor financeiro, basta ver o que aconteceu com o Bradesco ontem, né? O resultado horrível, o banco fazendo ajustes, caiu 15% no dia. Então você vê que um setor financeiro, né, que está sofrendo todo esse processo de transformação, essa competição que eles estão enfrentando das fintechs, né, essa grande revolução que a gente está vendo a olhos vistos aí da maneira que o serviço financeiro é prestado. Os bancos naturalmente estão sofrendo, estão negociando com múltiplos menores. Commodities, a gente também não está vendo um super ciclo de commodities no curto prazo. Então, é de se entender que Brasil e América Latina, naturalmente, estejam negociando com múltiplos abaixo do médio prazo. Para isso reverter, você tem que ter uma reversão nessa precificação dos bancos e você, naturalmente, tem que ter um super ciclo de commodities. Olhando também sobre outro aspecto, aí eu convido vocês aí para a parte direita, em cima, você vê o quanto que o JP Morgan acha que as classes médias vão crescer do percentual total da população em vários países, de 2024 até 2030. Você olha para a Índia, o JP acha que a classe média vai sair de 44% para 80% da população. Vamos dizer que o JP esteja errado, não seja 80%, seja 60%, ainda assim é um grande crescimento. A Indonésia, de 35% para 41%. A China, segundo eles, ainda vai continuar crescendo de 54% para 72%. Aí você pega o Brasil e o México, né, que são dois países de crescimento baixo. Nossa classe média vai sair de 58 para 61, o México de 76 para 79. Então, até dentro de mercados emergentes, vocês olham para esse gráfico, eu pergunto para vocês, aonde está o crescimento? O crescimento está no Brasil
Está no México, ou está na Índia, ou está na Ásia? Isso explica por que a gente negocia com múltiplo mais baixo. Talvez a gente negociar com múltiplo mais baixo não seja um fator momentâneo. Talvez a gente esteja vendo algo um pouco mais estrutural, dado que Brasil, América Latina, eles estão com taxas de crescimento menores, e isso para a gente é algo estrutural. Né? Aí vocês veem como é que a economia fala com o mercado, né? A beleza disso, né? O macro conversando com o micro. E terminando essa parte de crédito, né? Tirei aqui esses últimos indicadores aqui de recuperação judicial. Vocês viram que em 2023 o Brasil teve mais de 1.400 pedidos de RJ, é um dos maiores números na série. Esses números, esses pedidos de RJ, eles têm um delay em relação à taxa de juros, né? Um delay, porque as empresas, enfim, demoram para se ajustar, demoram para contratar consultor, demoram para poder pedir RJ, mas dado que a gente está num ciclo de redução de taxa de juros, a gente entende que 2024 talvez a gente esteja vendo aí o pico desses pedidos de recuperação judicial, depois naturalmente eles começam a cair. Falar um pouquinho das alocações, o nosso grande mapa, né, de ciclos econômicos ainda não mudou. Eu não mudei ainda a seta de Estados Unidos e Europa porque os nossos amiguinhos não começaram a cortar a taxa de juros. Prometo para vocês que a primeira vez que o Fed cortar a taxa de juros, essa setinha dos Estados Unidos vai ficar alinhada com a seta do Brasil. Falando um pouquinho de alocação, né, para os nossos clientes institucionais, o que nós fizemos de mudanças relevantes do mês passado para cá? Primeiro, na renda fixa, a gente já vinha pesado na categoria de IMAB, a gente ficou mais pesado ainda. O IMAB 5+, a gente manteve no meio, o IMAB 5, né, que são os títulos de duration médio aí do IMAB, a gente saiu de meio para 1. Né? Na parte nominal, né, a parte de pré-fixado, a gente continua neutro, e naturalmente a gente financiou, né, esse aumento aí na B, no IPCA, reduzindo um pouquinho o pós-fixado, reduzindo um pouquinho as nossas LFTs. O crédito high grade a gente manteve ainda o meio, sempre lembrando que os spreads de crédito high grade continuam fechando. Em algum momento aí nas próximas reuniões, possivelmente a gente vai para o zero, a gente vai colocar esse dinheiro no bolso aí. A gente acha que tem mais um pouquinho ainda para poder aproveitar desses spreads bons, mas naturalmente, né, o mercado está convergindo para aquilo que é a média pré-americanas e pré-light. A questão dos multimercados, a gente continua teimosamente ainda com o meio, né? A gente está positivo na classe ainda. Eles tiveram um final de ano bom, novembro, dezembro, janeiro voltaram a sofrer, né? O mercado, especialmente o mercado brasileiro, realizou bastante, né? E o pessoal virou o ano bastante otimista. Então, com raríssimas exceções, você teve a classe sofrendo. E quando você olha para a parte de ações, né? Vocês lembrem que a gente virou o ano taticamente com menos meio, ou seja, a Bovespa ali 135 mil pontos, a gente resolveu fazer caixa, né? Até os nossos veículos de ações a gente vendeu um pouco, né? E aumentou o nível de caixa. A gente foi com caixa de 5 para 10, e agora, naturalmente, com essa correção que a gente teve no mês de janeiro, a gente taticamente também botou o caixa de novo para trabalhar. A gente veio de 10 para 5 de novo, né? São pequenas mudanças táticas, aproveitando aí os movimentos de curto prazo de mercado. Na questão offshore, nós estamos fazendo algumas modificações por conta de preço, né? Então, a nossa alocação em gestores alternativos, né, onde a gente busca gestores que buscam a alfa, que não tem direcional de mercado, ou seja, o famoso long and short neutral, né, dentre outros, a gente continua com 20%. A alocação em equities, né, dado que a Bolsa Americana continua subindo e continua ficando mais cara, a gente reduziu um pouco a alocação em ações globais, né, ações americanas de 20% para 15%, basicamente por preço, a gente preferiu colocar esse dinheiro no bolso. A mesma coisa com crédito, que aí a gente faz crédito e soberano de mercado emergente, que não deixa de ser crédito também, crédito soberano, a gente reduziu de 25 para 20, né? Tirando um pouquinho mais de high yield do que de investment grade. A questão dos títulos públicos soberanos a gente manteve em 30%, e naturalmente a gente aumentou o nosso nível de caixa. O nosso nível de caixa
típico, né, para uma alocação de investidor institucional no exterior, que estava em 3,95 na virada do ano, ela foi agora para quase 14%. A gente está tirando o time um pouquinho de campo, colocando em caixa, sempre lembrando que o caixa nos Estados Unidos roda a 5,4% ao ano, e esperando aí preços e oportunidades para voltar a reaplicar esse dinheiro. Dentro de soberanos, né, só fazendo uma observação, como a gente está vendo a economia ficando mais forte nos Estados Unidos, a gente reduziu a nossa parcela em crédito, em juros nominais, né, que são as treasuries, e a gente aumentou, né, na mesma proporção, a nossa alocação em juros reais, ou seja, as NTNBs americanas, né? Com isso eu tenho menos volatilidade e eu tenho uma certa proteção se a inflação voltar a acelerar. Então, se realmente essa tendência de economia americana mais forte, né, ela fosse concretizando ao longo dos próximos meses, a gente vai continuar esse movimento, que é reduzir o juro nominal e aumentar o juro real na parcela de soberanos. Eu acho que é isso. Acho que eu já falei demais, inclusive. Queria abrir um pouquinho para perguntas aqui. Gente, muito obrigado aí pela enorme paciência de todos, como sempre. Obrigada, André. Vamos ver quem se habilita. Eu vou cortar a vez do Amaury, hein? Ele já tinha mandado uma mensagem aqui, olha, eu vou fazer a primeira pergunta, mas eu vou na frente. Em primeiro lugar aí, mais uma vez, parabéns, André. Como é bom te ouvir, muito bom mesmo. E dos pontos que você trouxe aí, né, vou tentar fazer uma pergunta que talvez pegue aí duas estratégias, né? Primeiro, a questão de bolsa, né, brasileira, né? Eu vejo aí uma preocupação grande, né? Dos pontos que você trouxe, não vamos ter um ciclo forte de commodity, a questão dos bancos aí não está bem, né? A gente viu aí Bradesco, como você bem colocou. Tem a questão que você falou, poxa, as coisas lá, a Bolsa Americana está rodando bem, por que que os caras vão investir em ativos exóticos, em emergente? Isso diminui fluxo, né, de investidor estrangeiro aqui, né, no Brasil, tá? Então, o grande ponto é teríamos que estar mesmo numa posição neutra na estratégia em renda variável Brasil, né? Ou taticamente já poderia estar ali com uma posição, né, de redução, tá? Essa é uma pergunta relacionada à bolsa, né? Mas outra preocupação que a gente tem tido também é com a estratégia de multimercado. É uma estratégia que 2023 sofreu, principalmente os fundos macro. Hoje eu estava lendo, os hedge funds lá nos Estados Unidos tiveram aí uma ordem de resgate de 150 bi de dólares, né? Essa estratégia, será que já passou? Será que não seria o caso da gente começar a rever e tirar o pé dela também? Então, eu encerro aqui mais duas perguntas em uma, voltada para a renda variável Brasil e também na questão dos hedge funds ou multimercado brasileiro. Maravilha. Tudo bem, Aslan? Sempre bom falar com você. Bem-vindo aí ao nosso call. Duas ótimas perguntas. E eu confesso que eu me fiz essas duas perguntas quando estava pensando nesse termômetro para cá, né? Bolsa brasileira, quando você olha para trigger, realmente os triggers do Ibovespa não são os melhores triggers. Quando você olha para preço, especialmente o preço dos papéis que os nossos gestores têm, né, são preços que estão ainda muito atrativos, né? Eu, quando olho para o que os nossos gestores têm, eu olho muita coisa parecida com renda fixa. Você, quando olha para as empresas de energia elétrica, quando você olha para a Sabesp, por exemplo, quando você olha para as empresas de transmissão de energia elétrica, geração de energia elétrica, você tem empresas que a gente chama de bond-like, são empresas que elas têm uma taxa interna de retorno, às vezes de IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 12. Então, quando você olha para a carteira que os gestores ativos têm, eu particularmente me sinto um pouco mais confortável do que estar olhando para o Ibovespa, que, como a gente viu, é focado em commodities, é focado no setor financeiro. E quando você olha para o preço dessas ações que nossos gestores têm, são preços atrativos ainda. Então, eu olho um fluxo negativo para a Bolsa Brasileira
mas eu vejo nesses ativos valor e vejo preços baixos. Então, para mim, a resultante disso acaba sendo um grande zero. Se eu tivesse vendo um mood excelente para o Brasil, para mercados emergentes, mais esses preços baratos, com certeza a gente estaria com esse termômetro acima de zero, estaria no meio, estaria no 1, estaria eventualmente até no 1,5. Como eu tenho dois vetores que se cancelam, minha cabeça fica meio no zero. Tá? Multimercado é uma reflexão assim, quase que diária na TAG. Né? A gente todo dia conversa sobre isso, conversa entre a gente, conversa com o mercado. Basicamente, o que um gestor de multimercado ele precisa para performar bem, né? Especialmente os gestores grandes, né? Pega uma SPX, que é gigante, por exemplo. O que um gestor grande precisa para performar bem? Ele precisa de tendência. Ele precisa que uma determinada tendência que ele identifique se manifeste e ele consiga aproveitar essa tendência por um tempo, 6 meses, 1 ano, que seja. E isso é justamente o que não tem acontecido. Se você olhar para o mercado em 23, foi um zigue-zague de narrativa e um zigue-zague de preço. Então, esse cara, especialmente o cara grande, né, ele levava na ida e levava na volta. Eu entendo que, em termos de regime econômico, possivelmente a gente 24 vai ser um ano de definição, vai ser aquele ano que a gente vai responder aquela pergunta, né? É até uma pergunta que a Francisca faz bastante nas apresentações dela, que é o seguinte: vamos voltar para o regime econômico que vigorou de 2008 a 2020, ou a gente vai ter um novo regime econômico, né? Com mais fiscal, mais inflação, mais juros e mais volatilidade, uma coisa mais parecida com os anos 80, anos 90, talvez, né? Eu acho que quando a gente conseguir responder essa pergunta, a gente vai ter as tendências sendo traçadas e a gente acha que a classe recupera. Quando você olha para a underperformance da classe, né, do IHFA em relação ao CDI, a gente olha muito para a janela móvel de 12 meses, né, de 252 dias. Você teve, durante a Dilma, ali, 2015, 2016, um período de underperformance de 15, 16 meses, por aí. E a gente está quase lá, a gente está com 13, 14 meses agora. A diferença desse período de agora que o que a gente está perdendo para o CDI é mais do que a gente perdeu para o CDI lá no tempo da Dilma. Então, esse período de vacas magras que a classe está vivendo agora, ela não é o mais longo ainda, mas está quase lá, mas definitivamente em termos de magnitude é o pior momento. E também o que a gente viu na história da classe como um todo? Reversão à média. Sempre que você tem esses períodos, você acaba tendo depois um período que você fica bastante tempo acima da média. Então, a gente ainda está exercendo a paciência com essa classe, com essa categoria. Mas sempre lembrando, né, que até foi fruto de um Smart Summit que a gente fez recentemente, né, a gente defende, e de maneira muito veemente, que você tem que tirar as NTNBs da caixinha de renda fixa, até porque elas têm mais volatilidade. O IMAB tem 6 de vol, o IMAB 5 mais tem 10, 11 de vol. Você tem que tirar esses caras da caixinha de renda fixa e você tem que trazer eles para a caixinha de risco, para a caixinha de multimercado e para a caixinha de ações, porque eles estão no mesmo patamar de volatilidade. Fazendo isso, estruturalmente, quando você desenha uma política de investimento, na nossa cabeça, você tem que ter menos bolsa, você tem que ter estruturalmente menos multimercado para poder caber mais NTNB. Aí, dentro desse menor espaço de multimercado, eu ainda quero ficar um pouquinho sobrealocado. Então, basicamente, a nossa cabeça é essa. O que causa para a gente muito espanto quando a gente vê algumas PIs, quando a gente vê algumas alocações, isso não é só de investidor pessoa física, institucional não, é pessoa física também. A gente vê clientes moderados com 20 de Bolsa Brasil, 25 de Bolsa Brasil, a gente vê cliente agressivo com 30, 35. A gente acha que, olhando para o que é o Ibovespa e olhando para as outras opções que a gente tem aqui no Brasil, nominalmente estamos falando aqui dos IMABs, a gente acha esse número completamente despropositado. A gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, a gente gosta sempre de aproveitar essas oportunidades para trazer essa questão de conceito. Então, a gente enxerga isso, né? Multimercado estruturalmente tem menos espaço, ações têm menos espaço, mas dentro desse menos espaço eu gostaria de ficar um pouquinho mais. Excelente, obrigado, viu, André?
Posso? Mais Ô, alguém se habilita? eu, eu. Oi. Ô, não, desculpa que eu tive problemas. Aliás, Márcia, precisava conversar. Eu não sei quem envia os convites. Só para você ter uma ideia, tinha 5 convites para essa reunião de hoje. Uhum. E está dando muita confusão, então os links antigos não funcionam, fica entrando mensagem de nova reunião, nova reunião. Bom, Tá. mas isso é coisa administrativa. Desculpa. O André, eu tive 2 dias agora lá no BTG CEO Conference. E, assim, no geral, me pareceu que a tua visão, principalmente do Brasil, está bem aquém do que os caras falaram lá. Tá certo que é assim, posso dizer, um evento meio chapa branca. O André Esteves, lógico, vai fazer a sua média, como a gente sabe de sempre, e então é tudo positivo e tal. Mas também, lógico, apareceram alguns gestores e todos, assim, um pouco mais, eu diria, otimistas e confiantes no geral, tá? Em todos os mapas, números aí, em questões estruturais e tal. Tipo, não, o Brasil está numa fase de boom novamente, que vai dar tudo certo. Inclusive, as taxas de crescimento lá, se falou de 2, 2 e 3, bem acima da tua previsão aqui. É, apesar que eu concordo com muita coisa que você falou também, não é, eu não estou discordando, não. Eu tô só que eu fico em dúvida, quer dizer, eu passei 2 dias no otimismo e agora, e desculpa até porque eu só peguei praticamente metade da reunião, então eu não sei o que saiu antes, tá? Mas, assim, bastante distante uma posição da outra. Não sei se chegou a acompanhar, ouviu os eventos Sim, de antes, de eu, ontem e ontem. eu não tive presente, mas eu acompanhei por áudio, né? Fiquei escutando os principais tópicos aí da reunião. Respondendo às suas perguntas, sim, é uma reunião muito chapa branca, né? Na minha visão pessoal, irritantemente chapa branca, né? Você perde um pouco a frieza de julgar os dados e começa a entrar muito no terreno político, né? De querer agradar o governo. Então, enfim, eu acho que a gente tem que se manter sempre agnóstico e isento. Eu sei que Uhum. nós, seres humanos, somos muito movidos pela paixão, né? Pelas nossas preferências, mas o nosso exercício de investidor, na medida do possível, é se despir por completo disso e ser isento e respeitar apenas Sua Majestade o fato, né? Assim, eu não considero que a minha visão de Brasil seja uma visão negativa, né? É uma visão mais realista. Eu não acho que o Brasil, como investimento, é uma maravilha, né? Para mim, em termos de macroeconomia, o Brasil é muito mais uma história de mediocridade, né? Esse PIB crescendo 1%, 1,5%. É claro, né? Você tem bolsões de competitividade, você tem coisas que o Brasil sabe fazer muito bem. A questão extrativa mineral do Brasil é muito boa, o agrobusiness do Brasil é muito bom, você tem bolsões de competência, mas na média, né, é uma economia de baixa produtividade. A parte educacional do Brasil, não preciso falar para vocês, é péssima, e demografia baixa, né? Então, assim, a minha visão é muito mais uma visão mais realista do que uma visão muito otimista em relação ao Brasil. E eu, quando olho para o Brasil como investimento, tem coisas no Brasil muito boas para você investir, né? Para as pessoas físicas, vocês têm os produtos isentos, né? Que é uma jabuticaba que você não encontra em muitos lugares. Você tem boas empresas que você não precisa pagar imposto de renda, né? Você compra títulos aí de empresas de investment grade, PCA mais 6 e PCA mais 7, sem pagar imposto de renda. E para investidores não pessoas físicas, né, que tem a questão do imposto de renda, ainda assim você tem taxas de juros muito boas, né? O Brasil é o país da renda fixa, o Brasil é o país dos juros, né? Você querer ir para o Brasil e achar que o carro-chefe aqui vai ser bolsa, é igual você viajar para a Itália e pedir sushi, né? Você não vai comer um sushi legal na Itália. Na Itália você vai comer o que a Itália sabe fazer de bom, né? Que é massa, pizza, né? E o Brasil é a mesma coisa. Se a gente focar naquilo que a gente tem de bom para os investimentos,
que é a questão da renda fixa, né, que é principalmente a renda fixa em termos de juros reais, eu acho que você consegue fazer uma carteira que é vencedora, né, e atende aos interesses de aposentadoria de todo mundo, né? O problema é quando você começa a querer inventar a roda no Brasil. Vou botar parcela em bolsa gigante, não sei o quê. Para quê, né? Eu, quando olho estruturalmente como investidor global, bolsa para mim, né, não nesse momento que está meio cara, mas assim de maneira mais longo prazo agora, estrutural. Bolsa para mim é Estados Unidos, bolsa para mim é Europa. Estados Unidos você tem tecnologia, Europa você tem as farmacêuticas, você tem a Novo Nordisk com o Ozempic bombando, né? Você tem a Eli Lilly também com remédio para emagrecimento, você tem a Louis Vuitton, né? LVMH, você tem assim, você tem growth, você tem empresas que têm taxas de crescimento, taxas de inovação absurda. Você tem toda a revolução da inteligência artificial ocorrendo hoje em dia nos Estados Unidos e na Europa. E isso para não falar de Ásia, né? A Ásia tem toda essa questão geopolítica, mas se você não tivesse essa questão geopolítica, o que tem de coisa interessante ocorrendo na Ásia, você vê esse salto que esse fabricante de carro elétrico chinês deu, né? O BYD passou a Tesla já. Então, eu quando olho para a Bolsa, Bolsa para mim é lá fora, Bolsa para mim não é Brasil. A Bolsa brasileira, Bovespa, estou falando de Bovespa, tá? Bovespa para mim é uma coisa cíclica, uma coisa de commodities. O Brasil, o mundo vai entrar no novo superciclo de commodities. Aí eu concordo com você, aí vamos lotar de Bolsa Brasil, porque a gente tem que aproveitar o ciclo, mas no momento nada indica que a gente está entrando num superciclo de commodities. Aí resultado, aí o que você tem de Bolsa Brasil, você tem que ficar procurando coisas que são mais parecidas com a renda fixa, por exemplo, como as empresas elétricas. Inclusive, a gente já vê isso em alguns gestores, né? Eu não lembro qual gestor foi, mas teve um gestor que a gente recebeu há pouco tempo, que ele está montando a carteira dele exatamente com essa racional, com essa lógica. É uma carteira que mistura Brasil com exterior. Ele fala, aqui do Brasil, eu quero que o que o Brasil sabe fazer de bom, né? Que é a questão dessas empresas que se parecem com renda fixa. E lá fora eu vou buscar growth, eu vou buscar crescimento. Eu achei assim razoavelmente uma visão bem de muito bom senso aí desse gestor. A gente concorda com ele. É isso. Consegui responder? Complementando rapidinho, o que a gente fala muito no comitê é que as pessoas não subestimam os riscos. Uma coisa é o cenário base, né? Então, no cenário base, sim, com os juros caindo, todo mundo otimista, os problemas fiscais demorando para aparecer, o que pega, né? O ponto principal. Não tá vindo bem? Eu estou com eco aqui. O ponto principal é positivo, até por isso a gente está no neutro. Mas os riscos estão muito elevados, né? Isso que a gente está falando, é muito cedo para afastar, a gente fala bastante disso na nossa carta mensal, para arrastar os riscos de um hard landing, uma recessão, problema com China, problema de crescimento, juros ainda muito elevados. Então, você pegar um cenário básico e falar isso, vou botar o pé no acelerador e vou embora, não tem uma gestão adequada de portfólio, na nossa visão. Mas tem que conseguir ponderar os cenários. E aí, o que a gente tem feito é isso: melhora, cai, aumenta um pouco a bolsa, faz proteções, faz todas as nossas estratégias. Quando os riscos voltam a ficar um pouco maiores ou caro, reduz. É uma gestão mais de curto prazo, conforme a gente tem falado, até que um dia a gente consiga ter um pouco mais de previsibilidade. Esperamos que esse momento esteja chegando logo, mas certamente ainda não chegou. André, tem uma perguntinha aqui no chat, eu sei que a gente passou um pouquinho, mas acho que é uma última e vale a pena responder, aqui do Alexandre Muniz, se é possível nós quantificarmos a assertividade dos modelos econômicos, dado que os movimentos globais são diferentes. Ótima pergunta, a assertividade caiu muito, né? Até os próprios bancos centrais, a última reunião do Fed, o Jay Powell falou bastante sobre isso, a assertividade caiu, né? E não deixa de ser uma demonstração até de humildade, né, dos banqueiros centrais, eles reconhecerem isso e falarem, o ciclo mudou, o ciclo está diferente, a gente literalmente está caminhando reunião a reunião, é dado a dado. Realmente isso ocorreu, né? E isso tem muito a ver com essa história de regime econômico, né?
A gente veio no regime econômico de 2008 a 2020, veio a pandemia, veio o fiscal da pandemia que bagunçou tudo, a gente ainda não entrou ainda naquilo que a gente chama de um steady state, né, de um regime contínuo, né, para dizer se a gente voltou para o regime antigo ou se a gente está no regime novo. Eu acho que a gente começa a responder essas perguntas em 2024 agora. Obrigada, e eu gostaria de agradecer a todos pela presença nesse call de cenário. A gente se vê no próximo. A Mauri, a gente está vendo essas questões, a gente está até com um time de tecnologia, porque saiu a pessoa que mandava o invite, então a gente está verificando essas questões, mas a gente agradece a todos, tá bom? Obrigada, ótima semana e bom carnaval para quem eu não falar aí. Até sexta-feira. Um abraço. Obrigado a todos, gente. Um grande abraço. Sempre um prazer Obrigado, estar com André. vocês. Excelente, viu? Tchau, Abração, tchau. Mauri. Tchau.